Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro extremamente pesado, difícil, um livro extremamente importante. Nós temos aqui uma espécie de documento político histórico de como o Estado pode ser criminoso, perigoso e se aproveitar da consciência da impunidade. Eu estou falando com vocês de Memórias do Calabouço, um livro recebido em parceria com a editora Rua do Sabão. Nós temos aqui as histórias de Maurício Rosenkoff e Eleutério Fernandes Huidobro, o Nacho. São esses dois cidadãos aqui, olha. Eles foram prisioneiros, reféns políticos da ditadura cívico-militar uruguaiana, cívico-militar uruguaiana começou em 73, assim como o Brasil, né? Porque nós sabemos, historicamente falando, que o Brasil passou por um período de ditadura, perseguição, prisão, tortura, morte, injustiças de todos os níveis contra todas as pessoas que discordavam das ideias, na verdade. E o Uruguai viveu esse mesmo episódio, que durou aproximadamente 12 anos, foi de 73 a 85. A ditadura no Uruguai começou oficialmente com um golpe de Estado em junho de 73, que se estendeu até fevereiro de 85. Ela é conhecida, né, conforme eu já falei para vocês, como uma ditadura cívico-militar, devido à participação de um presidente eleito democraticamente no golpe, assim como de vários políticos e atores civis durante toda a ditadura. A Constituição, os direitos humanos, os direitos civis nesse período, claro, ficaram em segundo plano. Os partidos políticos estavam proibidos de funcionar, assim como os sindicatos, os grêmios estudantis, e os meios de comunicação foram censurados. Qualquer aparência não é mera coincidência, né? Nós estamos aí passando por essa mesma realidade de censura das redes sociais. Vamos ver o que vai acontecer. E os opositores ao regime, entre eles o conhecido grupo dos Tupamaros, que é mencionado aqui, eles foram perseguidos, presos, torturados, assassinados, e de acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Direitos Humanos, 196 pessoas desapareceram por responsabilidade ou consentimento do Estado nesse período, e 202 pessoas foram assassinadas. Uma característica da ditadura uruguaia foram prisões prolongadas e massivas, e muitas das quais eram feitas de maneira totalmente ilegal, confidencial. Por esse motivo, é difícil estimar um número total das prisões, mortes, torturas ou desaparecimentos realizados nesse período. Esse é só um trechinho de uma pequena pesquisa que eu fiz acerca do pano de fundo histórico para conversar com vocês sobre esse livro. Um livro que eu precisei parar muitas vezes. Em alguns momentos eu fiquei 2 semanas sem pegar nesse livro. Gente, um livro extremamente importante. Eu rabisquei a minha edição toda, como vocês podem perceber. Eu marquei, eu anotei, eu grifei. Está tudo absolutamente riscado. Eu fiz inúmeras anotações e eu estava de olho nesse livro, estava fazendo algumas pesquisas na internet para saber o que eu iria encontrar. Eu fiquei muito curiosa com esse título. Inclusive, esse livro, ele deu origem ao filme Uma Noite em 12 Anos. Foi um filme lançado pela Netflix em 2018. Esse livro, ele recebeu o prêmio Bartolomé Hidalgo
na categoria Testemunhos, e eu estava querendo ler esse livro, estava curiosa, estava fazendo algumas pesquisas, e eu já tinha comprado este livro do Eduardo Galeano, que também é um escritor uruguaiano. Já havia iniciado a minha leitura, esse é um livro incrível também, que eu leio em doses paulatinas, né? Eu degusto, porque é um livro maravilhoso, um livro verdadeiramente um abraço esse livro. E eu estava lendo e eu cheguei na página 23. E o título desse pequeno texto é Celebração da Voz Humana 2. E diz o seguinte: tinham as mãos amarradas ou algemadas e ainda assim os dedos tamborilavam, dançavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados, mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha por baixo. E embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Pínio me ensinou o alfabeto dos dedos que aprendeu na prisão, sem professor. Alguns tinham caligrafia ruim, ele me disse. Outros tinham letra de artista. A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis e no país inteiro, a comunicação era um delito. Alguns presos passaram mais de 10 anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataúde. Isso literalmente, gente. Sem escutar outras vozes, além do ruído das grades ou dos passos das botas dos soldados pelos corredores. Fernandes Huidobro e Maurício Rosenkoff, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiram conversar, com batidinhas na parede. Assim, contavam sonhos e lembranças, amores e desamores, discutiam, se abraçavam, brigavam, compartilhavam certezas e belezas e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. Esse texto faz referência ao livro Memórias do Calabouço, mais especificamente a Maurício Rosenkoff e Eleutério Fernandes. Ele cita os autores aqui, e foi a partir desse texto de Eduardo Galeano, em seu livro dos Abraços, que eu tive certeza que eu precisava ler Memórias do Calabouço. E pasmem, uma edição lindíssima, gente, com orelhas, folhas amareladas. Nós temos um total de 305 páginas. E aqui nesse livro, para minha surpresa, quem escreve o prefácio também é Eduardo Galeano, e eu vou ler só um trechinho para vocês, e ele diz assim no seu prefácio: esta obra celebra uma vitória da palavra humana. 2 dos reféns, Maurício Rosenkoff e Fernandes Huidobro, rememoram nessas páginas sua experiência naquele reino do silêncio e terror. Contam como conseguiram salvar sua condição humana presos à vida como a era ao muro, contra um sistema que tentou enlouquecê-los e objetificá-los. O encontro de Maurício e Inácio, através da parede, não reforça apenas a força da dignidade e o poder de astúcia de nossos presos políticos. Esse diálogo alucinante é, além de tudo, o mais certeiro símbolo do fracasso de um sistema que quis transformar todo o Uruguai em um país de surdos mudos. E isso, literalmente, gente,
nós temos aqui, neste livro, um livro de memórias, uma espécie de diálogo, porque eles vão redigir este livro é um compilado a partir de diálogos. Conforme você vai folheando as páginas, você vai vendo os parágrafos FH, que é quando Fernandes, o dobro, fala, e MR, que é quando Maurício Rosenkoff fala. E o livro é contado a partir dessa conversa. Então nós temos aqui um livro, um filme de terror, em plena era política, em plena era social, de democracia, vamos dizer assim, direitos humanos, direitos civis, Constituição. Nós temos um verdadeiro filme de terror. Não há muito o que dizer, gente. Descrições de tortura de todos os níveis que vocês puderem imaginar, em todas as esferas, em todos os âmbitos. Nós temos aqui inúmeras torturas, privações de todos os níveis, do mais comum, do mais simples ao mais alto, ao mais extremo, sabe? Era um nível desesperador, a impossibilidade de comer, beber, dormir, andar, falar, olhar. Eles praticamente o tempo todo em calabouços do tamanho de ataúdes, sabe? Como, mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, aqueles tambores, aqueles galões onde a gente deposita o nosso lixo. Ataúde é mais ou menos aquilo, uma espécie de latão grande. Então eram pequenos caixotes de concreto onde a pessoa não conseguia deitar direito, não conseguia ficar em pé, de cimento, sem janela, sem iluminação. Então eles estavam o tempo todo sob terror, sem água, sem comida, convivendo no meio da própria sujeira, porque eles não podiam ir ao banheiro. E se eles não conseguissem aguentar ali dentro, eles também eram espancados, né? Tipo, não deu para segurar, soltou. Então você vai ser torturado por isso. Então as descrições de tortura são extremas. Para vocês terem uma ideia, na página 136, o Fernandes, o dobro, ele vai dizer um momento onde ele consegue fazer xixi. Ele diz o seguinte: para mim, isso era a expressão cabal da liberdade do homem. Poder mijar onde e quando quisesse. Porque eles tiveram, assim, minutos onde eles, tipo assim, pode ir. E eles não eram vigiados, porque eles eram vigiados até para ir no banheiro. Então ele destaca aqui pra gente um momento quando ele pode ir no banheiro e ele não é vigiado. Aquele pequeno minuto de liberdade, da liberdade máxima, sabe, de um homem. Ele pôde ir naquele momento no banheiro sem ser vigiado. Então ele vai destacar pra gente aqui esse momento. Existe um outro momento aqui extremamente interessante que eu quero ler para vocês também, sabe? Só para vocês terem uma ideia, onde eles falam o seguinte: a única realidade, página 230, estava nos sonhos. A outra, a cotidiana, era um pesadelo. Para sobreviver, alteramos os termos da realidade fantasia. Quando me imaginava passeando com minha família em um parque infantil, de repente um som, uma batida na porta, um simples pisar, me trazia uma realidade que não era minha. Não só de pão vive o homem, mas também os sonhos. Uma das coisas que nos segurou foi essa capacidade que tivemos, e todos os homens têm, porque todos em uma situação assim se comportariam da mesma maneira, de entregar-se aos sonhos, às esperanças, às ilusões que viveram, como no caso que você acaba de contar e que eu também tinha feito referência, né? Aqui ele se refere a um momento onde eles, lá dentro da prisão, eles se lembram de experiências familiares, de momentos cotidianos, momentos felizes, comuns, corriqueiros em família,
E ali eles começaram a sair dessa realidade, se transportar para esse mundo da imaginação, para esse mundo dos sonhos, para conseguir nessa espécie de fantasia, de paranoia mental, sabe? De fuga da realidade, conseguir sobreviver. E para terminar, gente, porque não dá para falar, não dá para ler muita coisa. É um livro extremamente importante, porém extremamente pesado. Eu vou ler para vocês aqui um trecho na página 147, que diz o seguinte: a coisa era tão extrema que chegou ao ponto em que um soldado, um próprio torturador, dos poucos que encontramos, alguns anos depois, que honrava as calças que vestia, visitou cada um dos calabouços sozinho e a única palavra que nos disse, era um soldado amigo, evidentemente, foi: sobrevivam. Em voz baixa, quase um sopro, como que uma exigência. Sobreviver, entre outras coisas, para fazer isso que estamos fazendo aqui e agora. E que muitas vezes pensei, tenho que resistir, tenho que suportar para testemunhar. Uma das razões, um dos degraus em que nos firmávamos para subir desse fundo do poço era o fato de termos que comunicar aos companheiros, à família, à humanidade, a todos, o que estávamos passando. E tínhamos a necessidade de testemunhar, não só por nós, mas por todos os que estavam em situação similar ou pelos que tinham passado por isso e haviam sucumbido. Se tivesse que resumir o que estamos fazendo nesse momento, diria que é um canto à vida. Bom, gente, é isso. Eu não posso falar mais nada. Não que eu não tenha o que falar ou não queira o que falar. Eu vou deixar o Instagram da editora Rua do Sabão aqui embaixo. Esse livro recebido em parceria. Incrível, maravilhoso. Leiam, compartilhem. Comenta aqui embaixo se já leu, se já assistiu o filme, né? Que eu falei pra vocês. Que esse livro deu origem a um filme. Compartilha com seus amigos. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Enfim, gente, eu vou deixar o link também aqui embaixo desse livro. Vou deixar o Instagram da editora, conforme eu já falei para vocês. Vou deixar aqui na descrição todas as informações necessárias para você adquirir esse livro. Enfim, é uma leitura, um livro que me deixou sem palavras e é uma leitura extremamente necessária. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!